Olá, boa noite. Gente, hoje a iluminação realmente ficou a desejar, porque eu tive que fazer num ambiente diferente do que eu estava fazendo. Estou com os olhos enegrecidos aqui, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Mas o importante é a gente não ficar sem aula, né? Sem aula a gente não pode ficar. Então, entre fazer em outro lugar e não fazer sempre é a melhor opção. Deixa eu ver se assim melhora um pouco. Acho que não, né? Então é isso, gente, é o que temos. E hoje nós estamos na nossa quarta aula, tá? Na nossa quarta aula da nossa jornada Resgatando Seu Poder. Então deixa eu me apresentar, né, para quem tá chegando agora aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, tá? Eu estou fazendo uma live nesse momento, mas é uma aula, ela tem começo, meio e fim, bem bonitinho, tá? E essa aula, ela integra uma jornada de autoconhecimento que eu promovo, chamada Resgatando o Seu Poder, tá? O Resgatando o Seu Poder é um acompanhamento terapêutico com atendimentos energéticos e aulas que tem o intuito de trazer mais consciência, trazer mais entendimento em relação às nossas emoções, em relação às nossas relações, em relação a comportamentos e pensamentos que nós geramos que acabam obstruindo a nossa vida, né, de uma forma geral, trazendo satisfação para a vida, seja na vida material, na construção, né, do seu império material, né, do criar dinheiro, assim como, boa noite, quem tá chegando na live, hoje nós vamos falar sobre abuso e apego, tá? Então eu tô iniciando aqui, explicando pro pessoal do que se trata essa jornada, iniciando aqui tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Então, essa aula em específico é a quarta aula de 6 aulas, tá? Que compõe a quinta jornada Resgatando Seu Poder, tá? Que está acontecendo em agosto de 2022, para quem for assistir esse vídeo gravado, tá? Provavelmente esse Resgatando Seu Poder ele vai continuar, então se você está assistindo aí em outro mês, dá uma procurada lá no feed do meu Instagram, que provavelmente vai ter a agenda dos próximos, tá? Então a aula ela vem como iniciando o projeto de quê? De autoconhecimento, né? Então hoje nós vamos falar sobre qual tema? Abuso e apego. Tá? Então, quando eu falo de abuso e apego, boa noite, gente. A aula de hoje é sobre abuso e apego, e o atendimento energético que acontece amanhã é para liberar essas camadas de abuso e de apego. Então, essa jornada ela é composta de aulas e de atendimentos para que, com as aulas, a pessoa traga expansão da consciência, para que ela traga entendimento sobre aquele assunto, e os atendimentos energéticos vêm então como uma segunda parte desse trabalho para liberar nessas camadas energéticas de bloqueios, de emoções que estão ali limitando a vida dessa pessoa, tanto financeiramente quanto emocionalmente, uma vez que a origem, seja de qual for o problema, ela é o quê? Ela é emocional, tá? Então, vamos dar início à nossa aula, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre abuso e apego, tá? Então, quando a gente fala de abuso e de apego, a gente vê claramente, ou não, a relação entre esses dois conceitos, entre o abuso e o apego. Mas antes de eu entrar no mérito de abuso e apego, né, esses dois conceitos dentro de um contexto juntos, né,
como que funciona o apego nas relações abusivas, nas relações que tem abuso, eu quero iniciar a nossa aula falando sobre o que é apego e sobre o que é o abuso, para a gente trazer clareza sobre isso, para quando a gente unir esses dois conceitos, isso fica muito mais claro para a gente entender como que eles se correlacionam, tá? Então vamos iniciar falando sobre apego, tá? O que é apego, tá? Qual é o contrário de apego? Desapego, né? Então, desapego é você se liberar, se afastar, finalizar alguma situação ou algo, né? Você desapega, você finaliza aquilo. O apego é justamente o contrário, né? É a conexão, é a ligação, é você não conseguir se desprender de algo, não conseguir se desprender de alguém, né? Então você não consegue fechar ciclos, né? Você não consegue seguir adiante, porque você está apegada a alguma circunstância ou alguém, tá? Por isso é muito fácil a gente falar de apego dentro das relações, porque é bem clichê. É algo que a maioria das pessoas já vivenciou. Então, uma relação, seja amorosa, seja de amizades, enfim, né? O que é uma relação? É o convívio entre uma ou mais pessoas, né? É você estar ali dividindo, compartilhando a sua vivência com outro indivíduo, né? Isso são relações. Então, a nossa vida é uma rede de relações, né? Relações profissionais, dentro do networking, relações pessoais, familiares, sociais, amorosas. Então, é sobre isso. Então, independente de qual relação nós estejamos falando, né? Nós podemos falar também do apego, né? Então, uma relação amorosa que finalizou, né? Em que as partes decidiram não se relacionar mais, ou uma das partes decidiu não se relacionar mais, e esse casal se separa. Só que uma das partes, a outra parte, ela não desejava esse fim, né? E ela não se conforma com aquilo. Ela fica aprisionada àquela finalização. Ela não queria que aquilo acontecesse. Então ela fica criando cenários mentais sobre como a vida dela estaria se ainda estivesse dentro daquele relacionamento, o que ela estaria vivendo, como ela estaria agindo. Isso é apego a uma situação, porque ela não existe mais. Ela foi finalizada. Só que essa pessoa não está conseguindo fechar esse ciclo. Ela fica apegada a uma situação ou a uma pessoa. E ela não consegue sair daquele ciclo, né? E talvez por anos ela fique nessa situação. Então isso é um exemplo de apego, né, dentro das relações. Mas a gente pode trazer o conceito de apego muito mais simples ainda no nosso dia a dia. Uma roupa a qual você não usa, né? Você comprou de repente no impulso, ou comprou porque achou muito bonita para uma ocasião especial, quem nunca, né? Comprou uma roupa para uma ocasião especial, quem sabe quando tiver uma festa, né? Eu vou usar esse vestido, e essa festa nunca chega. Aí passaram-se anos e a festa nunca chega, e o vestido tá lá para quem sabe uma vez que essa festa chegar, você vai usar. Você nem cabe mais no vestido, mas você tá ali guardando. Isso é apego. Isso é apego, porque você criou mentalmente uma situação, né? Talvez uma festa aconteça, e aí eu fico me apegando a uma roupa, por exemplo, quando eu crio uma circunstância que nem existe, essa festa nem existe, né? Isso é apego.
né? Então, quando a gente fala de apego, eu percebo que eu tenho um apego nas relações amorosas. Não, você não tem apego nas relações amorosas. Você tem apego. Você observa isso de forma mais assertiva e mais clara nas relações amorosas. Mas quem tem apego na vida, sobretudo. Roxana, não, eu sou muito desapegada de tal circunstância, mas em outras, claro, você vai ter apego ao que é importante para você. No que não é importante para você não faz diferença. Mas tudo que de alguma forma é importante, quem tem apego vai ser apegado. Um outro exemplo de apego numa relação diferente de amorosa é mãe e filho. Quando essa mãe, ela é muito protetora e não deixa que esse filho vá para o mundo, que ele conquiste, que ele experiencie, que ele aprenda com os erros dele, com os acertos, a ir para a vida, a cair, a levantar. Ela não quer, ela quer deixar ele ali sob a guarda dela, protegendo sobre tudo. Isso é apego. Isso é apego. Filho em relação à mãe, quando esse filho não quer ir para a vida, quando ele acha que tem que cuidar da mãe, quando ele acha que ele não pode se casar, ou se ele se casar, ele tem que levar a mãe junto, ou essa esposa tem que saber que ela vai ter que cuidar da mãe dele, ou que esse esposo vai ter que cuidar da mãe dela, porque é obrigação dela cuidar dessa mãe. Isso é apego. Apego ao quê? Aquela imagem da mãe que é uma coitadinha, que não dá conta de nada. É apego. Então, quando a gente fala de apego, é muito amplo, vai para várias esferas. E é importante a gente saber isso, por quê? Porque você consegue identificar. Porque se você é apegado à sua roupa, você é apegado a várias outras coisas. E quando você cria essa consciência nas pequenas ações que você promove na sua vida de mudanças em relação a isso, você consegue ir se fortalecendo para promover as grandes mudanças, como, por exemplo, desapegar de um relacionamento abusivo, que é onde a gente vai chegar. Então, fazendo essa introdução do que é apego, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aí para a gente entender melhor sobre o conceito do que é apego. Porque a gente tem que entender que ele é amplo, né? Que ele não é uma coisa só, né? Não é só com pessoas, né? Com coisas muito simples, né? Tem gente que um objeto quebra, ela sofre, né? E ela traz uma dor daquele objeto ter quebrado, né? E a gente não tá falando de objetos com valor emocional, não. Material, né? É apego, né? Essa pessoa ela não consegue, ela fica muito apegada a locais, né? Enfim, apego. Agora vamos pro abuso, né? O conceito do abuso, né? Até hoje, né? Nós temos aí muitas pessoas inconscientes sobre o que é o abuso, sobre qual é o conceito de abuso, né? É muito claro para a maioria das pessoas a agressão física como forma de abuso, né? E por muito tempo, inclusive, essa forma de agressão física foi aceita, né? Pela sociedade. Tanto que tem o bordão, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, se o marido tá batendo na mulher, alguma coisa ela fez, né? Para estar apanhando. Então, por conta de todo um contexto histórico, social, a mulher, ela nem se pronunciava em relação a isso, porque ainda seria criticada e julgada. Porque não bastava ela estar apanhando, alguma coisa ela teria feito, né? Então, eis que isso vai abrindo, né? As pessoas começam a trazer a agressão física como agressão, né? E acabam descartando
outras formas de agressão, né? E aí é sobre isso que a gente falar, entender o que é abuso. O que é abuso? Abuso é qualquer situação que invada o seu espaço sem permissão. Isso é abuso. Isso é abuso. E abuso está diretamente conectado a como a pessoa se sente. Então tem muitas situações que são clássicas sobre abuso. Se alguém chegar e me der um soco na cara, ninguém tem dúvidas que isso é agressão, que isso é uma forma de abuso, tá invadindo o meu espaço sem permissão. Tá claro. Mas se alguém vem, né, e belisca minha bochecha, para algumas pessoas, talvez isso não seja abuso. Talvez isso não seja agressivo. Ah, uma brincadeirinha. Beliscou a bochecha. Só que isso, para mim, é insuportável. Eu detesto que as pessoas me belisquem. Principalmente meu rosto. Eu não gosto. E eu me irrito. Eu não gosto. Para mim, é abusivo. Pessoas que... Eu não gosto disso. Quem tem intimidade comigo, imagina quem não tem intimidade. Aí chega, a Roxana é tão bonitinha e aperta minha bochecha. É agressivo isso pra mim. Eu não gosto. Talvez outras pessoas não se importem. Elas têm intimidade e ela permite. Se é permissivo, não é abuso. Ela está permitindo que aquilo aconteça. E ela não se importa. Ela permite e não se importa. Ela não se incomoda com aquilo. Beleza. Eu não permiti e não gosto. Se alguém faz, eu me sinto violada, eu me sinto agredida. Então, abuso é qualquer coisa que você se sinta agredida, abusada em relação a isso. Perante a lei, talvez isso tenha um outro contexto. Realmente, eu não fui tão a fundo sobre esse estudo. Perante a lei, o que é um abuso? Né? Não sei perante a lei, tá? Eu estou trazendo um contexto de autoconhecimento. O que eu estou querendo dizer aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer pra você o que é aceitável e o que não é aceitável. É só você que pode dizer o que é aceitável e o que não é aceitável. Para uma pessoa, pode ser aceitável que alguém chegue por trás dela e dê um abraço nela. Ela se sinta acolhida, ela goste disso. Pode ser que para outra pessoa, alguém chegar por trás e abraçar seja absurdamente agressivo. Ela não gosta, e ela não quer, e ela não permite, e ela sente que isso foi abusivo. Então, não existe um protocolo, não existem coisas que são abusivas ou não são abusivas para as pessoas. Cada pessoa é uma e cada pessoa vai se sentir de uma forma. Então ninguém pode falar a não ser a própria pessoa, tá? Então, se você não tem intimidade, você não conhece a pessoa, tenha cuidados na forma de lidar com essa pessoa, porque ela pode não gostar e ela está completamente no direito dela, tá? E a história de, é brincadeirinha, fulano se irrita com qualquer coisa. Não, não é brincadeirinha, não, a pessoa não se irrita por qualquer coisa. Ela tem o direito de se irritar com o que ela quiser, né? E se você se incomoda com isso, é você quem precisa olhar para você, né? Porque você não está respeitando o direito do outro, você está sendo sim abusivo porque você quer impor ao outro que o que você fez não tem nada demais, foi só uma brincadeirinha, né? Então é você quem precisa olhar para a não aceitação do outro em relação às suas brincadeiras, né? E não apontar que o outro não aceitou, tá? Primeiro ponto, para desmistificar abuso.
abuso não é só agressão física, abuso não é só agressão verbal, né? Xingar a pessoa. Qualquer situação que te fere, que te inferioriza, que te coloca submissa, que destrói a sua autoestima, a sua autoconfiança, que suga as suas energias, é abusivo. E por isso que eu falei do permissivo. Não basta ser só permissivo, tem que ser permissivo e essa pessoa se sentir bem. Aí não vai ser agressão. Porque muita agressão a pessoa permite, porque ela sequer percebe o que está passando. Que são as manipulações, né? É uma forma de agressividade muito sutil, uma forma de abuso muito sutil e que muitas pessoas passam, né? Mas elas se sentem num lugar de tanta baixa autoestima e de autoconfiança que ela não percebe o que está acontecendo e ela permite que esse outro, que o abusador, realmente a manipule e abuse dela, né? Psicologicamente, sexualmente, de forma violenta, ela sente que de alguma forma ela merece aquilo, né? Então ela se permite estar naquele lugar, mas ela já foi totalmente manipulada mentalmente e emocionalmente, né? Então esse, no meu ponto de vista, é a pior forma de abuso que tem, né? Que a pessoa sequer sabe que está passando aquilo, ela está totalmente indefesa em relação àquilo, porque ela sequer percebe que é uma agressão. Por quê? Porque a maioria das pessoas entende como agressão a porrada em si e xingamentos, maus tratos, má educação. Uma forma sutil de te destruir, que é destruindo a sua autoestima, falando de forma muito sutil o quanto você não é boa o suficiente, o quanto o outro é melhor que você é até boa nisso, mas não é tão boa naquilo, e isso vai te minando, destruindo as suas forças, sugando a sua energia, te enfraquecendo, para que você não tenha nem mais consciência das coisas que está acontecendo e seja totalmente manipulada, para aí sim ele vir com toda outra forma de abuso e você sentir que ele ainda tá certo, que as coisas são assim, tá? Então, é muito sutil o abuso de forma geral. Quando chega na agressão física, é porque já passou por muitas esferas esse abuso, muitas esferas. E falar disso nunca é demais, porque as pessoas não têm muitas vezes consciência do abuso que ela tá passando. Ela não tem, porque o manipulador, ele é expert em fazer isso. A pessoa, ela é um especialista em submeter o outro às vontades dele. E eu não estou exagerando quando eu falo disso, tá? Não estou exagerando. Então, são pessoas que têm o intuito mesmo de subjugar o outro. São pessoas que têm... Oi, Maria, tudo bom? São pessoas que têm o intuito mesmo de causar uma vampirização energética sobre o outro, né? Então, essa forma de abuso, ela é muito sutil, até chegar à forma, né, em que todos conhecem, que é a agressão física, verbal, e os medos, né, me fugiu a palavra agora, as ameaças, né? Isso já é a forma de abuso muito óbvia, muito lógica, né? A sutil não. A sutil, ela é perigosíssima, tá? Então, nós falamos do conceito de apego e falamos do conceito de abuso. Agora, a gente vai trazer esses dois conceitos para o mesmo contexto. Apego e abuso, tá? Lembrando que apego não é só
nas relações amorosas e não é só com pessoas. O conceito de apego é muito mais amplo que isso e eu comentei no início desse vídeo que vai ficar gravado. Abuso, ele é muito mais amplo, ele não está só no contexto de relações amorosas, tá? Ele também está no contexto de empregatício, né? Então, o chefe que fica abusando do poder dele sobre aquele empregado, sobre aquele colaborador, né? Exigindo que ele faça mais do que ele realmente tem que fazer, né? Colocando situações em que ameaça o emprego dessa pessoa se não agir de tal e tal forma. Isso é abuso, tá? Uma amiguinha, né? As relações de amizade, né? Que fica fazendo um jogo de ganha e perde, né? Ah, se você sair comigo, você ganha tal situação. Ah, você não é minha amiga o suficiente, já que você não me empresta essa roupa, né? Fazendo manipulações emocionais, fazendo chantagens emocionais. Isso é uma forma de abuso, né? E aí você começa a ser permissiva e a aceitar coisas que você não queria aceitar em prol do outro, tá? Inclusive, isso entra autoabuso, tá, gente? Então, quando você permite que essas pessoas, né, invadam seu espaço, ainda que você não queira que aquilo esteja acontecendo, você está sendo permissiva, você está, né, compartilhando desse abuso, então entra também no autoabuso. Por isso, muito importante a gente conhecer esses conceitos para que a gente comece a colocar limites para as pessoas, entender o que é aceitável e o que não é aceitável. E aí, quando a gente fala de abuso dentro de apego dentro das relações amorosas, vai acontecer uma polêmica aqui, tá? Mas eu preciso trazer esse conceito, esse conhecimento. O que acontece? Quando a pessoa está dentro de uma relação amorosa saudável, vamos falar de uma relação amorosa saudável, tá? Beleza, tava tudo lindo entre o casal e uma das pessoas decide não estar mais dentro desse relacionamento, que foi o que eu comentei no início dessa aula, tá? Uma das pessoas não quer estar mais dentro desse relacionamento, então o que ela faz? Separa. A outra pessoa queria, ela está triste, ela não queria o fim desse término. Então ela fica apegada a uma situação que não existe mais. Ela fica criando circunstâncias na mente dela. Ai, como ela podia estar? Como é que o outro tá? Será que o outro tá feliz sem mim? Será que ele já tá com outra? Será que ele começou aquele estudo? Ah, ele deve ter entrado na academia. Ah, ele deve estar tão mais bonito. Eu falava pra ele ir pra academia. Quando ele namorava comigo, ele não ia pra academia. Será que agora ele foi pra academia? Aí vai lá no Instagram e olha, ele tá indo pra academia, tá vendo? Ele foi em tal lugar que eu pedi pra ir e ele não foi comigo. Fica muito apegado ainda àquela circunstância, ao invés de fechar esse ciclo e seguir para a vida. Próxima aventura, próxima experiência, próximo conhecimento. Deixa eu focar a minha energia na minha vida, deixa eu focar a minha energia no meu estudo. E essa pessoa faz o quê? Ela foca a energia em outra coisa que não é a vida dela. Ela foca a energia num ciclo que sequer existe mais. E aí ela perde energia para conquistar coisas na vida dela. Por quê? Porque ela está apegada. Então, o apego é o quê? É uma âncora. É uma âncora que te impede do seu navio seguir. Ele fica ancorado num lugar que não vai te levar a lugar, numa situação que não vai te levar a lugar nenhum, né? Você fica preso àquela circunstância, né? Vendo a vida dos outros passar, mas a sua mesma está o quê? Parada, né? E o desapego é justamente o contrário. É quando você consegue, desapego não é ruim, porque tem, né? Ai, pessoa, fulano terminou com outra, já desapegou, já tá ficando com outra. Isso, gente, que acontece, né? E aí as pessoas gostam muito de usar uns conceitos que são realmente conceitos saudáveis e sólidos para coisas soberbas e frívolas, fúteis,
né? Então, o que acontece? Se essa pessoa, né, estava num relacionamento super feliz, fiel, maravilhoso, cheio de amor com o outro, termina sem que nem porquê, e já na sequência, no outro dia, está com outra pessoa, isso não é desapego. Isso é desrespeito, tá? Isso é desrespeito. Porque se eles estavam bem, nada acontecia, e de uma hora para outra isso acontece, essa pessoa está desrespeitando tanto o relacionamento quanto outra pessoa, né? Não houve um processo de luto ali, de finalização. Houve um desrespeito, tá? Pela memória e pelo processo. Isso não é desapego, tá? Desapego é as pessoas finalizaram, cada um tem o seu processo de finalização de processo, mas tudo tem começo, meio e fim, tá? Então esse fim, ele também precisa acontecer. E aí é finalizado, o desapego acontece e cada um segue para sua vida, tá? Então, vamos saber utilizar os conceitos, tá? As pessoas, né, que desrespeitam muito os outros ficam usando palavras como desapego para justificarem as suas atitudes e colocarem o outro como não conhecedor, como desrespeitador, né? E você não está respeitando o meu processo de desapego. Muito bonito, né? Então, muito cuidado. As pessoas estão atualmente conhecendo muitas palavras bem bonitas e utilizando elas de forma bem distorcida. Então, cuidado para você não estar passando por isso, tá? Então, o apego é isso, né? Essa âncora que não permite que você siga adiante na sua vida, né? E aí, esse apego dentro da relação amorosa tóxica, o que acontece, tá? Esse apego dentro da relação amorosa tóxica faz com que a pessoa que está sofrendo o abuso não consiga sair daquela relação abusiva. Ela simplesmente não consegue. Não é que ela não quer, não é que ela também, né? Deve estar gostando de apanhar, né? Deve estar gostando de estar passando por isso. Por que ela não sai? Por que ela não vai embora? Por que ela não abandona? Não é assim que funciona, gente. Não, o processo não é esse. Não cabe julgamento sobre esse indivíduo que está passando por essa relação. Essa pessoa, ela já passou por uma lavagem cerebral tão grande, por uma lavagem emocional tão absurda, que ela perde as referências dela. Ela perde as referências dela. Ela não sabe, ela não se conhece mais como indivíduo. Ela se reconhece como extensão do manipulador. Ela não se conhece mais como um ser. Ela se reconhece como a pessoa que tem que estar ali à disposição daquele manipulador, porque já foi feita uma lavagem cerebral nessa pessoa, que se ela sair desse relacionamento, de alguma forma ela perde. De alguma forma vai ser ruim. Como que vai ser? Aí é um processo individual, tem que ver o que está acontecendo com cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem as suas feridas emocionais. Esse manipulador, ele conhece essas feridas emocionais e cada indivíduo vai ter a sua. Então ele vai utilizar do que ele entende sobre aquela pessoa, as feridas emocionais daquele indivíduo e vai usar contra ele, tá? Então, de uma forma geral, seja qual for essa ferida emocional, o manipulado, a pessoa que está sofrendo um relacionamento tóxico, ela entende que se ela sair dessa relação, é pior. Melhor é ela ficar nessa relação do que sair. Sair, ela vai sofrer algo que é pior do que se ela ficasse. Então ela fica. Ela fica nessa relação. Por quê? Porque ela está apegada à ideia de que ficar é melhor do que ir.
ela não consegue ter percepção das coisas que ela pode ter se ela sair. Ela não tem um desapego daquela situação. Ela está totalmente vinculada, apegada ao manipulador. Ela está totalmente apegada ao manipulador. Então, dentro das relações tóxicas, né, vai existir da parte do manipulador essa toxicidade, essa manipulação emocional, essa chantagem emocional, e da parte que é manipulada vai ser o quê? Como é que eles se conectam? Porque há uma conexão, né? Então esse manipulador, ele vem manipulando emocionalmente, chantagem emocional sobre essa manipulada, e em troca, o que essa manipulada oferece? Dependência emocional, apego emocional a esse manipulador. E é aqui que a união deles acontece. Existe um gancho perfeito entre o manipulador e o manipulado. Eles se conectam, tá? Como que faz para desmanchar isso? Para que esse manipulador esteja aqui e não tenha mais gancho nessa pessoa que está sendo manipulada. Ele não consegue mais se agarrar. Como? Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É entender sobre as emoções. Mas espera aí, por que eu estou presa a essa relação? O que essa relação está me oferecendo que eu acho que é muito importante eu estar aqui? O que essa relação está me oferecendo que eu vejo mais vantagem de estar aqui do que sair? O que está acontecendo comigo? Essa relação não está me oferecendo nada, eu estou triste aqui, eu estou me sentindo cabisbaixa, eu não sinto energia. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão apegada a esse indivíduo? E geralmente essa dependente emocional, essa pessoa que está sendo manipulada, ela está apegada à ideia de como esse manipulador era no início do relacionamento. Tão compreensivo, amor. Isso é para qualquer relação, amorosa, chefe, amigos, não interessa, não interessa. Essa pessoa no início era tão compreensiva, deu uma chance no trabalho, ou então foi tão amorosa, foi um príncipe encantado no começo do relacionamento, super me compreendia, me ouvia, fazia todas as minhas vontades. Ou então simplesmente essa pessoa manipulada viu nesse manipulador a salvação da vida dela. Nossa, esse é o cara que vai me salvar, que vai me tirar, né, desse lugar que eu não estou gostando, e vai ser com ele que eu vou conseguir sair. Ver nesse outro indivíduo uma forma de salvação, né? Ah, é ele que vai me salvar, é ele. E aí você se engancha nisso, né? Acreditando nessa ilusão inicial que foi criada no começo desse relacionamento. E aí você fica esperando que isso aconteça. Então você fica apegada à ideia que você criou de como seria esse relacionamento. Só que foi passando o tempo e esse relacionamento não se desenvolveu da forma que você esperava que desenvolvesse. E aí você simplesmente entende isso. Nossa, isso não está desenrolando da forma que eu desejo. Não, então eu finalizo tudo aqui, pego as minhas coisinhas e vou-me embora, porque isso aqui não está, não é. O que a pessoa faz? Opa, isso aqui não está desenrolando da forma que eu imaginei. Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Vai virar. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que me dedicar mais. Ah, eu tenho que fazer mais isso. Ah, eu vou parar de sair com minhas amigas porque é por causa disso. Que ela pode não estar gostando porque eu tô saindo pro futebol. Então eu vou parar de sair pro futebol. Ah, ele deve estar achando ruim porque eu vou maquiada pro trabalho, então eu não vou me maquiar mais. Ela começa a fazer movimentos na vida dela
que ela acaba se dissociando, né? Ela deixa de ser ela, né? Ela nem se reconhece mais, né? Usava brinco, tal, maquiagem. O outro não se reconhece mais, porque antes ia pra academia e agora não vai mais, porque ela achava ruim dele ser muito, chamar muita atenção, e agora ele até não tá mais tanto, tal. A pessoa começa a se desfigurar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para tentar agradar o outro de alguma forma, ou o contrário também, né? Mas, na verdade, continua sendo uma desfiguração, né? A pessoa que antes não ia para academia, mas agora tem que ir porque o outro gosta. Ela está se desfigurando, porque se ela não se reconhece como aquela pessoa fitness, ela não devia estar lá, ela devia estar normal. Mas se ela faz qualquer movimento que não é natural dela, ela começa a se desfigurar, né? E não se reconhece mais quanto indivíduo. E aí ela começa a promover coisas que ela acredita que vai tornar aquele relacionamento como ela esperava que fosse. E aí ela cai aonde? Numa armadilha que não tem finalização, é um ciclo. E por que ela fica nesse ciclo? Porque ela está apegada à ideia do relacionamento perfeito que ela criou na mente dela. E que de alguma forma esse manipulador, ele ainda nutre, ele alimenta. Que no futuro eles vão ter isso, que se ela fizer tal coisa, eles vão conseguir, que quando ele conseguir tal coisa, eles vão viver X coisa. Então fica jogando para o futuro a possibilidade de viver aquele relacionamento e essa manipuladora, a manipulada fica ali esperando isso acontecer. Um dia vai e ela continua naquele ciclo. Apegada a uma ideia que não está acontecendo e não vai acontecer. Entendem como que o apego funciona dentro do relacionamento? E essa pessoa nem está sacando que está dentro de um relacionamento abusivo. Nem está sacando. Porque não tem tapa, não tem agressão. A pessoa é tão fofinha, inclusive, com ela. Mas o relacionamento não está desenvolvendo como ela achou que desenvolveria. Não está acontecendo todas as promessas que o outro fez. E de alguma forma esse outro está tirando proveito dessa situação. Porque esse outro manipulador está sempre cada vez mais feliz. Ele está alegre, ele está cheio de energia, fazendo as coisas dele, focado no trabalho dele, disciplinado, tocando a vida dele. Normal. E a manipulada tá aqui sem energia, sem foco, sem disciplina, às vezes até perdeu o emprego, de tanto que dedica energia pro outro, tá ali desfigurada porque ela foi, né, se mudando tanto para caber na caixinha do outro que ela está desfigurada, ela não se reconhece mais, né? E não tem energia para focar no trabalho, tá tudo uma merda, ela não tá feliz, ela está insatisfeita nesse relacionamento e ela nem sabe por quê. E ela não sabe por quê, porque ele faz todas as promessas que ela quer ouvir. Eles até saem juntos, faz as coisas juntos, ela tá sempre ali, mas tá insatisfeita. Por quê? Porque essa pessoa não tá dando a nutrição emocional que ela pede, que ela requer naquela relação, e ela está apegada à ilusão do início do que ela tinha criado como relacionamento. Percebem o ciclo que é? Esse ciclo tem que ser quebrado. Como que esse ciclo é quebrado? Reconhecendo que você está vivendo uma ilusão e que você precisa desapegar dessa circunstância, finalizando o ciclo e saindo do apego. Ainda que exista um apego emocional, racionalmente você percebe que não está tendo equilíbrio ali e você se afasta conscientemente, ainda que emocionalmente você não consiga. Mas você precisa sair dessa interferência emocional, desses tentáculos do manipulador. Você precisa sair dessa esfera para conseguir enxergar de fora e falar:
Ah, entendi. Era isso que eu estava vivendo. Não, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Entendem? Então, gente, e essa situação que você provavelmente está vivendo, pode estar vivendo na sua vida adulta, ela foi construída desde a sua infância. Você, de alguma forma, foi acostumada a viver abusos, sendo sempre muito criticada, sendo muito comparada. Quando alguém te falava, ai, sai daqui, não faz isso, você não sabe fazer. Sai daqui que eu faço melhor do que você não é boa nisso. Isso são formas de abuso. Aonde o outro descaracteriza, desonra, desvaloriza as virtudes, a existência e a capacidade do outro. Então ele sente que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não pode. E aí ele se inferioriza. E é quando ele se inferioriza que vem esse outro que é dominante, que é dominador, que é manipulador, e envolve você que já está ali fragilizada por toda a base emocional que você viveu desde a sua infância. Por isso que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta poderosíssima, porque quando você conhece mais da sua história e das suas feridas emocionais, que são essas origens, essas bases emocionais distorcidas que todo e qualquer indivíduo tem de alguma forma na sua criação, e você reconhece, identifica isso em você, você consegue se blindar de qualquer outra situação que seja gancho disso e te leve para baixo. Porque você reconhece, não, peraí, eu tenho uma situação assim, então eu não vou lidar, eu não vou me meter nesse tipo de situação porque eu sei que eu ainda não dou conta. E você simplesmente se retira, você conhece as suas fragilidades e vai fortalecê-las. Vai conhecer mais sobre ferramentas que você pode trabalhar isso, liberando essas camadas de abuso, liberando as camadas de apego e tantas outras camadas que fazem base para esse apego e para esse abuso, porque antes de ter o apego e ter o abuso tem muita coisa ainda para baixo que sustenta essas dores, como eu falei, crítica, comparação, rejeição. Existem dores que fazem alicerce para apego e abuso, né? E é preciso fazer o quê? É preciso fazer uma limpeza dessas situações para que você se fortaleça, para que você se reconheça como indivíduo, para que você pegue todos esses fragmentos seus que foram dissociados ao longo da sua vida e integre em você e você novamente esteja una com você. Se reconheça quanto indivíduo, reconheça os seus valores, as suas capacidades e priorize a sua vida em prol de qualquer outra, você em primeiro lugar. Isso você só faz com autoconhecimento. Isso você só faz reconhecendo as suas limitações, as suas vulnerabilidades, entendendo as suas dores, as suas feridas emocionais e sabendo como lidar com elas. Não é na negação, é entendendo que se tem isso e como eu posso mudar isso, tá? Essa foi a nossa 4ª aula. Amanhã tem um atendimento energético para a gente justamente trabalhar a liberação dessas camadas que eu falei com vocês, né? Que sustentam o apego e o abuso, porque não basta a gente só trabalhar o racional, não basta a gente apenas se conscientizar. A conscientização dessas feridas e dessas dores é parte do processo, mas não é o processo completo. Porque você saber que a sua casa está suja não faz a sua casa ficar limpa. Só faz você saber que ali tem sujeira.
Quando você pega o balde de água e vai no lugar que você está vendo a sujeira e limpa, aí sim você se conscientizou que ela estava suja e teve uma ação para ir lá e limpar. A mesma coisa acontece. Não basta a sua mente racional identificar o problema. A sua mente inconsciente tem que estar congruente com isso, ou seja, tem que estar conectada a esse conhecimento para que você, nas próximas atitudes e ações, esteja acordado com esse novo conhecimento. Então, as minhas ações agora estão conectadas ao meu novo conhecimento. Para que isso aconteça, você tem que trabalhar o teu mental, o teu emocional e o teu energético. Não tem como diferente disso. Senão você apenas vai saber, mas não vai conseguir agir. E faz parte do processo. Mas se você só para aqui, você não está vivendo o teu processo na íntegra. O teu processo é identificar e ressignificar, tá? Ressignificar você consegue com terapia, com ajuda profissional, porque essa ajuda ela vem de fora e ela consegue te facilitar o entendimento. Você sozinho não consegue, porque você não tem referência. A sua referência é o que você já fazia antes. Porque se não fosse, você não faria. Então você precisa desse externo te facilitando esse entendimento para que você consiga, finalizar a sua jornada. Mas é primeiro importante saber que você precisa disso para finalizar a sua jornada. Então esse é a intenção da jornada resgatando o seu poder. É trabalhar com essas duas fases do seu momento de autoconhecimento. Trabalhar a consciência, que são ferramentas para você identificar essas feridas emocionais na sua vida, e isso eu faço através das aulas abertas, que são gratuitas aqui no YouTube e no Instagram, certo? E a segunda fase, que é para trabalhar o quê? O atendimento energético para liberar essas camadas que estão no teu inconsciente, para que o teu consciente tenha força para as ações necessárias, senão o teu consciente fica brigando com o teu inconsciente. Ah, eu quero fazer um movimento diferente. Ah, mas eu ainda estou apegada. Ah, mas eu quero viver minha vida. Ah, mas eu quero ficar com ele. Ah, mas as coisas estão muito ruins. Ah, mas pior sem ele. E aí você fica num conflito entre a tua mente racional entre a sua mente consciente e a sua mente inconsciente sobre as ações que vocês vão ter. E aí fica em conflito. E quando você está em conflito, você fica parado. Imagina um cabo de guerra. Numa ponta tem o teu consciente, numa ponta outra tem o teu inconsciente. E você fica ali, você não sai do lugar. Porque eles dois estão brigando. O que precisa? Precisa deles estarem congruentes um com os outros para que eles façam o quê? Vão para o mesmo lugar juntos. Que eles vão para a evolução. Que eles vão para o crescimento. Que eles vão para a expansão de consciência. Eles têm que estar conectados. E como a gente faz essa conexão? Quando a gente trabalha a liberação das camadas. Dessas dores e desses bloqueios emocionais que a gente faz através dos atendimentos energéticos, por exemplo, tá? Então, convido vocês a entenderem a jornada Resgatando o Seu Poder. Tem um link aqui embaixo para quem está no YouTube, tá? Que direciona para minha página no Instagram, se eu não me engano, né? E lá tem todos os meus atendimentos, enfim, né? Você pode entrar no Instagram também e ver todas as informações que estão lá. Para quem está no Instagram, é só ir lá no link da bio. No link da bio tem informação sobre Resgatando Seu Poder, detalhando como que funciona os atendimentos. Eles são atendimentos energéticos à distância, não modifiquem nada o teu dia a dia, você não precisa parar para receber. Todos eles são temáticos, tá? Ou seja, eles têm um tema, por exemplo, o de amanhã vai ser conectado à aula de hoje.
Hoje nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre abuso e apego e abuso, certo? Então, o atendimento de amanhã vai ser o quê? Liberação da energia do apego e do abuso, né? Então, as aulas são conectadas aos atendimentos. Então, tá explicando direitinho como que funciona Resgatando Seu Poder, tá? Enfim, e outros atendimentos. Tudo no link. O pessoal do YouTube aqui embaixo, pro pessoal do Instagram lá no link da bio, tá bom? Aguardo vocês. Aproveita, dá o seu joinha aqui no YouTube, coloca curtir. Você aí do pessoal do Instagram que está assistindo também gravado, curte, comenta, porque é bem bacana e o comentário de vocês acaba me direcionando para os assuntos. Então, se você gostou desse assunto ou quer um tema diferente, comenta aqui embaixo para eu entender e eu saber qual é a sua curiosidade, qual é o tema de autoconhecimento que você quer se aprofundar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau, pessoal do YouTube. Até semana que vem com a nossa 5ª aula da jornada Resgatando Seu Poder. Aguardo vocês na próxima terça-feira, às 19 horas. E para quem está assistindo gravado, dá uma olhada lá na agenda do meu feed, que vão ter as agendas para o próximo Resgatando Seu Poder, lá no link da bio para quem está no Instagram e para quem está no YouTube, no link que está aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e até mais. Galera do Instagram, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem assistir também no YouTube gravado depois, é bem interessante porque você consegue até pular com mais facilidade alguma parte que você queira ver e até mesmo acelerar, né, o vídeo para ele ficar mais curto. Geralmente as aulas são de 1 hora e aí se você tiver pouco tempo, você pode colocar lá para adiantar um pouquinho, né, nas configurações. Se você aumenta a velocidade do vídeo e ele fica mais curtinho, né? Porque a fala fica mais rápida. Então você consegue assistir uma aula aí de 1 hora em até 30 minutos, tá? Lembrando que, é claro, vocês podem colocar para tocar a aula e ouvir enquanto vocês fazem as atividades, né? Assistindo, lavando uma louça ou fazendo alguma coisa mecânica, né? Que é mais fácil de você absorver o que está sendo ouvido. É uma boa dica também, tá? Sempre ouvir é melhor do que não ouvir. Então, se você está dirigindo, se você está lavando louça, se você está fazendo alguma coisa que pode ouvir, opta em ouvir algo que vai realmente trazer conhecimento, tá bom? Um grande abraço e até mais.